questão maior de um erro médico é que, diferentemente de muitas profissões, ele realmente te coloca em risco de vida, né? Você pode deixar de obter um tratamento que seja adequado para que você sobreviva, né? Um erro de laboratório, um erro médico, significa, às vezes, a morte do paciente. Então, se houve danos materiais em decorrência desse erro médico, então ele pode pedir um ressarcimento. Talvez das situações mais relevantes é a interferência que ela pode causar na comunicação entre aeronaves e a torre de controle. Quando chegamos lá, a gente foi surpreendido dela estar funcionando novamente. Então a gente teve que fazer um novo procedimento, a apreender tanto a antena como os equipamentos que eram responsáveis pela transmissão daquele sinal. O cargo dele era de arrumador, que é o equivalente ao nosso garçom. A gente tem um entendimento de que, cara, considerar ele obeso ao ponto de excluir ele do certame é um tanto discriminatório, que contraria todo o princípio que a gente tem do concurso público, né? Não podemos discriminar um obeso, não podemos discriminar pelo sexo, pela raça, enfim, por qualquer outro motivo, né? Tudo isso agora no Via Legal. Em todo o Brasil, cerca de 500 mil pessoas trabalham como frentistas em postos de combustíveis. A maioria desses profissionais desconhece um direito que faz toda a diferença quando o assunto é aposentadoria. Por lei, eles podem parar de trabalhar mais cedo, mas essa conquista tem sido dificultada pela falta de informação dos interessados e pela postura do INSS. O perigo está no ar e em quase toda a esquina. Um cheiro de gasolina, a pessoa está acostumada já, fica o tempo todo com isso aí, não tem mais cheiro nenhum pra gente aqui. O que muita gente não sabe é que o cheiro da gasolina, que para o Nelson hoje passa despercebido, é tóxico e pode causar doenças. Ainda hoje sai essas manchas assim em mim. Agora não sei o que é. Tive um problema de pele, né? Por causa da gasolina. E sem falar sobre as vistas, né? Que as vistas sempre tá ruim. Por quê? Porque a gente está abastecendo o carro. Então aquele ar que sai de dentro do tanque prejudica a sua visão. Os responsáveis por esses efeitos são os solventes da gasolina. Essas substâncias liberadas durante o abastecimento, elas acabam sendo absorvidas por meio da respiração e da pele. Olha só o que acontece com esse copo em contato com a gasolina. Em pouco tempo, vai corroendo. Olha isso. Esse contato diário com produtos nocivos à saúde faz a profissão de frentista ser considerada de risco e, por isso, garante aos trabalhadores um adicional de 30% do salário base. O que muitos ainda desconhecem é o direito também à aposentadoria especial. Eu me aposentei com 35 anos de trabalho e com 64 anos de idade. Essa foi o que veio. Mas sobre a sorbidade de gasolinas, não entrou nada, viu, né? A possibilidade de aposentadoria especial está prevista na Lei 8.213, em vigor desde 1991. Pela norma, dependendo do caso, profissionais que estão expostos a riscos químicos, físicos ou biológicos podem se afastar depois de 15, 20 ou 25 anos de trabalho. No caso dos frentistas, o tempo exigido é de 25 anos. Mas apesar da garantia legal, o presidente da Federação dos Frentistas de São Paulo diz que o INSS tem criado muitos obstáculos para impedir a concessão do benefício. Entre os motivos, uma mudança nas regras, ocorrida há quase 20 anos. O que mudou? Antes, o conceito era de categoria. Você pertenceu a uma categoria que era exposto, você dava entrada, acabou.
eles mudaram esse conceito para exposição ao risco. Então, você tem que comprovar que você é realmente exposto ao risco. E aí, tanto faz ser na área da periculosidade quanto na insalubridade. A boa notícia para os trabalhadores é que o Judiciário tem entendido que o INSS deve respeitar o direito adquirido, conforme determina a Constituição Federal. Recentemente, este juiz, convocado para atuar como desembargador no Tribunal Regional Federal em São Paulo, reconheceu como exercício de atividade especial o trabalho de um segurado que atuou como frentista. O entendimento da Justiça é que a atividade especial, no caso de frentista, assim como diversas outras atividades especiais, elas podem ser reconhecidas pelo enquadramento da função, ou seja, pela simples prova de haver exercido a função, até 5 de março de 97. Ele tinha períodos anteriores a essa data, anteriores a 1997, que foram reconhecidos como sendo uma atividade especial e, portanto, gerou o direito à conversão com acréscimo de 40%. E aqueles períodos que eram posteriores a 5 de março de 1997 não foram reconhecidos como especial, porque a lei, a partir dessa data, diz que a atividade só pode ser reconhecida como especial se houver um laudo pericial que demonstre, que comprove a efetiva exposição aos agentes nocivos à saúde. No caso, ele não tinha o laudo, ele tinha simplesmente a prova do exercício da atividade. Em nota, o INSS informou que a comprovação deve ser feita por meio de um formulário específico a ser preenchido pela empresa. O documento precisa ter como base um laudo técnico sobre as condições do ambiente de trabalho. Isso significa que os pedidos são analisados caso a caso, considerando, por exemplo, se ele usou ou não equipamentos de segurança. Óculos, máscara, principalmente a máscara, é obrigatório a questão da luva, porque o combustível dá problema na pele, dá problema no sangue, dá problema, todo tipo de problema que você imaginar. Então é obrigatório que o patrão forneça e que o trabalhador use, até para a sua própria saúde e sua própria segurança. E hoje, culturalmente, no Brasil é difícil. Você pode andar nos postos, dificilmente você vê o trabalhador fazer. Mas para a Justiça, o uso de equipamentos de proteção não descaracteriza a condição de trabalho especial. Embora ele atenue ou diminua os danos que possam ser causados à saúde pelos agentes perigosos ou insalubres, o uso do EPI ele não elimina o direito ao reconhecimento da atividade especial. Embora a última palavra sobre o assunto ainda caiba ao Supremo Tribunal Federal, e o julgamento ainda está pendente de decisão, mas o que nós podemos dizer com tranquilidade é que todas as demais instâncias do Judiciário até hoje foram firmes no sentido de reconhecer ao trabalhador o reconhecimento do tempo especial, ainda que com a utilização do equipamento de proteção individual. Nós já tivemos, inclusive, audiência no Ministério do Trabalho, do Ministério da Previdência, para tratar dessa situação. Porque eles precisavam pacificar para que o trabalhador, ao completar 25 anos, pegar o laudo, o PPP bem montadinho, que é o perfil gráfico previdenciário, e aí ele dava entrada direto e saía a aposentadoria dele. E não precisaria ir na Justiça. A expectativa é que cada vez mais profissionais consigam garantir o benefício sem precisar recorrer aos tribunais. Mas seja qual for o modelo de aposentadoria, a realidade é que muita gente que já deveria estar descansando continua no batente. Alesi e José Evaristo fazem parte dessa lista. Se eu fosse parar agora, eu ia ter dificuldade bastante. Agora, com o salário da empresa, com o salário da aposentadoria, dá para se manter. Cheguei a esse ponto, graças a Deus, aí eu vou parar, se Deus quiser. Eu sou aposentado, eu e a véia só, a véia aposentada também, aí não dá para nós viver. E é bom lembrar que mesmo nos casos em que a aposentadoria só foi concedida no prazo convencional, o frentista ainda pode ser beneficiado. Para isso é preciso entrar com uma ação na Justiça pedindo a revisão do benefício. O prazo para esses pedidos é de 10 anos. Saiba mais sobre esse assunto acessando este endereço.
próximo bloco, a gente fala de saúde. Você vai saber como podem ser graves os transtornos de um diagnóstico errado. E tem ainda as dificuldades enfrentadas por pessoas obesas que buscam uma vaga no mercado de trabalho. Eu volto em instantes. É difícil imaginar a sensação de alguém que passa 4 anos achando que tem uma doença grave e depois descobre que tudo não passou de um erro. Esse drama foi vivido por um morador do Pará diagnosticado como portador de HIV. O caso do paciente, que vai ser indenizado pelo hospital, ilustra a fragilidade que ainda envolve o sistema de saúde no Brasil. De que havia um problema, Marcos não tinha dúvidas. Muita dor abdominal, dificuldade de engolir alimentos, dores musculares, manchas roxas, muita baixa da imunidade das plaquetas e também do sangue vermelho, né? Anemia muito forte. Por causa dos sintomas, o médico suspeitou que Marcos tivesse uma doença grave, a HPN, ou hemoglobinúria paroxística noturna. Um tipo de anemia crônica que provoca AVC, infarto e trombose. Mas os primeiros exames de sangue não confirmaram o diagnóstico. No laboratório que eu sempre fiz, que era o único que fazia aqui em Brasília, eu fiz por 3 vezes esse exame e todos os 3 deu negativo. Tive que recorrer a um laboratório de São Paulo para que o diagnóstico viesse positivo e o laboratório aqui de Brasília refizesse o exame e também constatasse ser positivo o resultado. Um erro que por pouco não tirou a vida de Marcos. Eu fiquei sem o tratamento adequado e fui internado mais de 11 vezes no período, inclusive passando por uma cirurgia para detectar eventual inflamação ou infecção que poderia estar ocorrendo no meu organismo. Um morador de Belém, no estado do Pará, também foi vítima de um erro grave cometido por um laboratório. A diferença é que, nesse caso, o exame apontou uma doença que o paciente não tinha, a AIDS. O homem chegou ao hospital mantido pela Universidade Federal com uma forte dor no estômago. Antes mesmo dos exames, os médicos decidiram internar o paciente em uma ala reservada apenas a portadores do vírus do HIV. Durante a internação, fez testes que apontaram a presença do vírus. Os exames foram realizados pelo Instituto Evandro Chagas, ligado à Fundação Nacional de Saúde. Somente 4 anos depois é que o erro foi esclarecido. Livre da doença, o homem decidiu recorrer à justiça atrás de uma indenização. Já em primeira instância, o paciente teve o direito garantido. Vai receber R$60 mil por danos morais. A Funasa e a Universidade Federal do Pará recorreram ao Tribunal Regional Federal da Primeira Região para reduzir o valor. Alegam que não há prova de que o diagnóstico errado tenha causado algum prejuízo. Não adiantou. Os desembargadores mantiveram a decisão. Segundo este advogado que atende vítimas de erro médico, o sofrimento provocado já é suficiente para justificar o pagamento da indenização, sem falar nos gastos com o tratamento de uma doença que não existe. O dano moral ele pode vir junto com o dano material. Então, se houve danos materiais em decorrência desse erro médico, então ele pode pedir o ressarcimento. Então, se ele gastou dinheiro para resolver um problema que foi causado por um médico, por exemplo, o médico é obrigado a ressarci-lo, se o médico, no final, ficar responsabilizado mesmo por aquilo. O Conselho Federal de Medicina reconhece que é cada vez maior o número de denúncias contra profissionais e serviços da área médica. Um dos motivos, segundo o corregedor, é a maior divulgação dos direitos das vítimas de erro médico. Mas, para ele, o problema também deve ser atribuído ao excesso de trabalho e à abertura indiscriminada de faculdades de medicina pelo país. A abertura indiscriminada da escola, sem que ofereça ao aluno, ao estudante de medicina, uma preparação adequada, fatalmente vai acontecer de ele estar mais exposto a errar amanhã ou depois no exercício da sua profissão. Ele garante que as falhas são apuradas e que há sim punição para os profissionais que cometem erros. Se o Conselho tomar conhecimento, apurar e chegar à conclusão de que houve um deslize do médico no seu
no seu procedimento, esse médico com certeza será punido. A questão maior de um erro médico é que, diferentemente de muitas profissões, ele realmente te coloca em risco de vida, né? Você pode deixar de obter um tratamento que seja adequado para que você sobreviva, né? Um erro de laboratório, um erro médico significa, às vezes, a morte do paciente. O Via Legal procurou a Fundação Nacional de Saúde, mas a unidade não se manifestou sobre a condenação. Se você quiser assistir a outras reportagens sobre os problemas envolvendo a prestação de serviços de saúde, acesse nossos canais na internet. Preconceito ou simplesmente o resultado de uma limitação física. Quando o assunto é mercado de trabalho, é difícil saber qual desses motivos justifica a rejeição de um profissional obeso. Se a vaga em disputa for no serviço público, o posicionamento de quem contrata pode ser questionado até mesmo nos tribunais. Quem vê essa jovem hoje não imagina que ela já travou uma batalha contra a balança. Sempre fui obesa desde a adolescência. O auge do meu peso, eu pesava 137 quilos. Já fui confundida com grávida na rua. Infelizmente, tem preconceito, sim. Há 4 anos, Cibele fez a cirurgia de redução do estômago. Perdeu 62 quilos e ganhou em qualidade de vida. Eu passei a fazer exercício físico. Hoje eu corro, que era uma coisa que eu não imaginava que eu faria, com 137 quilos. Hoje eu tô pesando 75 quilos, eu não sou uma mulher leve, sou uma mulher grande, eu sou uma mulher pesada, mas eu tô satisfeita com o meu corpo e a qualidade de vida. Uma realidade bem diferente do que ela vivia antes da operação. Cibele conta que sofria com vários problemas de saúde, como pressão alta e dificuldades respiratórias. Um quadro comum entre pessoas obesas. Hoje, a obesidade é geradora de diabetes, é geradora de alterações de colesterol e triglicerídeos, que levam a doença cardíaca severa, é geradora de morte direta por causa disso, porque essas duas coisas juntas geram o que se diz desfechos cardiovasculares maiores ou mais, que seja infarto, morrem de infarto precocemente, morrem de derrame, são invalidados por derrame, são pessoas que têm dificuldade pela doença e pelo próprio estado do peso, o estado do peso é elevado. Então, obesidade é doença. A preocupação faz mesmo sentido. Afinal de contas, as consequências podem ir além do comprometimento da saúde. Aqui em Santa Maria, na região central do Rio Grande do Sul, por exemplo, um jovem quase foi excluído de um concurso da aeronáutica. Ele só conseguiu se manter no processo seletivo depois que obteve uma ordem da Justiça Federal. Ao ser examinado, o rapaz que estava acima do peso foi considerado incapaz para o exercício do cargo oferecido. O candidato preferiu não gravar a entrevista. O advogado dele explica que, segundo o edital do concurso, os concorrentes não poderiam ter índice de massa corporal superior a 29,9. No caso do jovem excluído, o percentual registrado no exame foi de 32. O cargo dele era de arrumador, que é o equivalente ao nosso garçom, e pelas funções que ele ia exercer, que não era função operacional, não era função de combate, a gente tem um entendimento de que, cara, considerar ele obeso ao ponto de excluir ele do certame é um tanto discriminatório, que contraria todo o princípio que a gente tem do concurso público, né? Esse procurador que defende a aeronáutica no processo rebate as acusações e afirma: a exigência está amparada na lei que disciplina o serviço militar. Em alguns casos, como aparentemente seria esse de que nós estamos falando, a aeronáutica acabou se valendo de uma portaria aprovada pelo seu comandante, né? E essa portaria, no nosso entender, na verdade nada mais seria do que regulamentação de uma lei que já existe desde 1964, que é a Lei do Serviço Militar, Lei número 4375. A Advocacia Geral da União defende a ideia de que
o regime militar sendo diferenciado daquele aplicável aos servidores civis, né? Tendo benefícios diferentes dos servidores civis, terá necessariamente critérios diferentes de admissão. Os argumentos não convenceram o juiz federal que analisou o pedido do candidato e manteve o direito dele de continuar no processo de seleção. Para o magistrado, a regulamentação da exigência foi feita de forma incorreta. Além disso, a medida esconde uma discriminação. Se nós fôssemos perceber, examinar como eu fiz o caso concreto, me chamou a atenção de que até mesmo o índice desse rapaz, é um jovem, não é um índice muito alto, né? Nós estaríamos impedindo até dele mostrar de que tem aptidão para a função, que no caso seria de arrumador ou próximo de um garçom. Me parece que até por uma questão de razoabilidade não seria correto de deixar dele participar e mostrar que tem aptidão. Mesmo reconhecendo que a obesidade é um problema de saúde pública e precisa ser combatida, o magistrado chama a atenção para a importância de não se permitir que alguém seja prejudicado apenas por estar acima do peso. Não podemos discriminar um obeso, não podemos discriminar pelo sexo, pela raça, enfim, por qualquer outro motivo, né? Se esse é o sentido, essa é a evolução da nossa sociedade, e graças a Deus é nesse sentido, né? Não podemos nós aqui no Poder Judiciário admitir que uma discriminação em razão de um jovem um pouco acima do peso não possa participar de um concurso, quem sabe ter ali o início da sua vida, quem sabe um incentivo até para reduzir o seu peso, né? Na medida em que ele vai conseguir enfim, uma atividade que lhe dá prazer, que lhe dá alguma finalidade de bem viver. De um lado, o poder público que promete rigor para tirar do ar as rádios clandestinas. Do outro, líderes comunitários que culpam o próprio governo pela existência de tantas emissoras piratas. A realidade mostra que a espera pelas licenças para a exploração do serviço pode levar anos. Não é à toa que o assunto tem sido discutido com frequência nos tribunais. Boa tarde, galera. Tá entrando no ar mais um Conexão Jovem comigo, Lete Carvalho. Tô aqui para animar a tarde de vocês. A programação cultural desse bairro na Zona Norte de Recife faz parte do roteiro e da rotina de Lete Carvalho, essa locutora de apenas 19 anos. Minha vontade era fazer educação física, não tinha nada a ver, porque eu jogava vôlei e sempre gostei muito dessa área de atividade física, até que um colega meu me convidou para vir para cá. E aí, desde que eu entrei aqui, eu decidi que era isso que eu queria fazer. E quando eu comecei aqui, eu comecei a fazer o curso técnico de rádio e TV, e terminei, me formei, já comecei a trabalhar na área em outros locais e decidi que eu quero isso para minha vida por influência totalmente da rádio. A Seu Emetério não é bem uma rádio, não no sentido técnico da palavra. Não usa transmissores, difusores e nem ocupa uma frequência. É por meio dessas caixinhas de som que os programas chegam aos moradores. São apenas 8 em todo o bairro, mas o suficiente para garantir a audiência de pelo menos 16 mil ouvintes. Vai ter a campanha de vacinação aqui no posto de saúde. Se tem reunião na escola, a gente também informa, né? Se perde documento e traz aqui pra gente, a gente também anuncia. Então, assim, é uma rádio bem à vontade, é da população. E a população, cada vez que se passa, se agrega, se apodera desse espaço. Como não ocupam nenhuma frequência, as chamadas rádios alto-falante não precisam de autorização oficial para funcionar. Uma regra diferente da aplicada no caso de emissoras comunitárias, que dependem de 2 licenças do governo. Quando a exigência é ignorada e a programação entra no ar, a emissora é classificada como pirata. Muitas vezes, os responsáveis são denunciados pelo próprio morador, incomodado com a interferência do sinal na TV ou no rádio. Ele acha que é uma entidade é uma entidade legalizada e está interferindo no seu aparelho de televisão, e depois nós descobrimos que aquilo é uma entidade que não tem outorga, está operando à margem da legalidade. O artigo 183 da Lei 9.472 de 1997 classifica como crime a prática clandestina de atividades de telecomunicação. A pena pode variar de 1 a 4 anos de detenção, além de multa. A apuração das denúncias é feita por policiais federais que normalmente vão até os endereços munidos de mandados de busca e apreensão. O documento é expedido pela Justiça Federal e garante o fechamento da emissora.
Mas nem sempre, com essa ordem, as portas permanecem fechadas. Em algumas operações, os agentes encontram velhos conhecidos. Quando chegamos lá, já vimos até fechado essa rádio, a gente foi surpreendido dela estar funcionando novamente. Então a gente teve que fazer um novo procedimento, a apreender tanto a antena como os equipamentos que eram responsáveis pela transmissão daquele sinal. 2 pessoas chegaram a ser presas, foram denunciadas e respondem a processo na Justiça Federal. Elas alegaram que já haviam entrado com pedido de regularização junto à Anatel, mas esbarraram na burocracia que pode fazer a espera pelas licenças durar décadas. A demora do poder público ajuda a explicar o número elevado de rádios clandestinas que funcionam hoje no Brasil. O processo ele é todo conduzido pelo Ministério das Comunicações até a assinatura do ministro, escolhendo quais entidades vão ser outorgadas para cada localidade. Mas pela nossa Constituição é o mandatório que haja a aprovação pelo Congresso Nacional. Para abrir uma nova frequência, é preciso realizar estudos. Tudo isso para não interferir no sinal de uma rádio que já está em operação e nem causar danos para a população. Exigências que não são cumpridas por quem tem pressa e acaba cometendo crime. Elas tendem a não obedecer às características técnicas adequadas e não ter projetos adequados, elas podem causar outros tipos de dano, desde a segurança física, como a proteção de terra para os equipamentos eletrônicos que ela usa, até algo chamado de radiação não ionizante, que é um nível de radiação que, ultrapassado alguns limites que são definidos, ele pode causar prejuízo à saúde humana. Talvez das situações mais relevantes é a interferência que ela pode causar na comunicação entre aeronaves e a torre de controle. Além de poder causar um acidente aéreo, a rádio clandestina pode interferir na comunicação entre ambulâncias e viaturas. Pode interferir e prejudicar e muito, por exemplo, um serviço de uma ocorrência que está em andamento. Se a gente estiver numa localidade e estiver se comunicando com outra viatura e naquele momento a gente precisar fazer uma abordagem rápida para até salvar pessoas que estejam na mão desses bandidos, essa comunicação vai ficar interrompida e a gente não vai saber o que está acontecendo. As rádios clandestinas ainda prejudicam quem entrou na fila para conseguir o direito de transmissão, muitas vezes utilizando aquela mesma frequência. Além disso, não pagam impostos, muito menos direitos trabalhistas. De volta a seu Emetério, Lete Carvalho já está no fim do programa. A gente fica muito agradecido com o carinho de todos vocês que escutam o Conexão Jovem e a Rádio Seu Emetério, beleza? O Via Legal de hoje está terminando. Na próxima semana tem outras histórias que foram decididas na Justiça Federal. Até lá!